No dia 6 de janeiro de 2007, um casal de nome Chris e Shannon tinham planejado de ir para um jantar e depois ir a uma festa na casa dos amigos. Eles tinham começado a namorar recentemente. O Chris tinha 23 anos, era marceneiro por profissão e ele era conhecido por ser um excelente jogador de beisebol. A Shannon, ela tinha 21 anos, gostava de jogar golfe e era estudante de sociologia na Universidade de Tennessee. A Shannon foi na casa de uma amiga para se arrumar para a festa. O Chris estava a caminho para ir buscá-la e irem para a festa juntos. Ela disse às amigas que elas poderiam ir na festa primeiro, que ela ia esperar o namorado para eles irem juntos. Porém, eles nunca apareceram na festa. Os amigos começaram a ficar preocupados conforme o tempo foi passando e eles estavam tentando ligar para eles, mandar mensagem e eles não atendiam. Por volta das 11 horas, 2 amigos do Chris foram até o apartamento dessa amiga que a Shannon estava se arrumando para ver o que tinha acontecido. Lá eles encontraram a caminhonete do Chris, mas não encontraram a SUV da Shannon. No dia seguinte, na manhã do dia 7 de janeiro, a mãe da Shannon acordou preocupada porque ela tinha mandado mensagem e a filha não tinha respondido, não tinha ligado. E ela também não estava atendendo suas ligações. E para piorar ainda a situação, ela recebeu uma ligação da melhor amiga da Shannon dizendo que a Shannon e o Chris não tinham aparecido na festa e que o carro da Shannon estava desaparecido. E logo em seguida, o gerente da Shannon ligou para a casa dela e disse para a mãe dela se estava tudo bem porque ela não tinha aparecido para o trabalho. Foi aí então que a mãe ligou imediatamente para a polícia, mas infelizmente a polícia disse que pelo fato de os dois serem adultos, eles não poderiam fazer nada de investigativo, de investigação, até que passasse 24 horas do desaparecimento. Então a mãe aguardou ansiosa por uma ligação da filha, que infelizmente nunca aconteceu. Devido às circunstâncias, a mãe dela começou a tentar investigar o que poderia ter acontecido por ela mesma. Ela entrou em contato com a operadora de celular da filha e eles disseram que a última vez que o telefone dela tinha feito contato com as torres tinha sido uma operadora na rua Sherry. Essa rua ela era conhecida por ter um alto índice de crimes. Era uma rua descrita que você não vai à noite, a menos que você morasse lá ou se você estivesse procurando alguma coisa de ruim. Os amigos e familiares da Shannon começaram a procurar o carro dela pelo bairro, pelas redondezas de onde o telefone tinha sido visto pela operadora pela última vez, o sinal, até que eles encontraram o veículo abandonado. Eles perceberam algo incomum no veículo, porque ela era conhecida por ter um zelo bem especial pelo carro, porém o carro foi encontrado sujo de lama por dentro, o banco do motorista estava puxado todo para trás e dessa forma ela não poderia ter dirigido o carro, porque ela não ia ter alcançado os pedais. No carro, a Shannon tinha uma foto da família. Essa foto tinha desaparecido, junto com o iPad e um urso de pelúcia que ela deixava no carro também. Um maço de cigarro foi encontrado, porém nem ela nem o Chris, o namorado dela, fumavam. A polícia então encontrou impressão digital nesse maço de cigarro que levou até o endereço na rua Chipman, que era perto de onde a operadora tinha dito que o telefone tinha sido visto pela última vez, era no mesmo bairro. E esse endereço ficava a 2 quarteirões de onde o carro tinha sido encontrado. Esse endereço estava ligado a um homem chamado Lamarcus Davidson. Ele já era conhecido pela polícia por outros assaltos a carros. O crime mais absurdo que a polícia tinha notícia estava para ser desvendado. O corpo do Chris foi encontrado perto da linha de trem por um funcionário da ferrovia. Ele estava enrolado num cobertor, a cabeça estava coberta com uma blusa, ele tinha sido sufocado com as próprias meias e os pés amarrados com sua cinta. As mãos estavam presas nas costas e os pés descalços sujos de lama indicavam que alguém tinha feito ele andar descalço até o lugar que eles executaram ele. Ele tinha vários ferimentos de bala na cabeça e no pescoço. Seu corpo tinha sido coberto com gasolina e atearam fogo. Foi encontrado sêmen dentro do corpo dele, porém o DNA tinha sido destruído pelas chamas. Agora vamos voltar a entender o que aconteceu. Naquela noite, o Chris estava realmente a caminho do apartamento da amiga para buscar a namorada dele, a Shannon, e ele chegou até o apartamento, subiu e eles passaram um tempo a sós no apartamento antes de decidirem que eles iam para a festa. Quando eles desceram até a garagem, eles conversaram. Ela estava sentada no banco do motorista, na SUV dela, e ele estava do lado de fora, a porta estava aberta, eles estavam conversando, se abraçando antes de ir para a festa. Só que eles não sabiam que eles estavam sendo vigiados por um grupo de assaltantes de carro. E no piscar de olhos, eles já tinham várias armas na cabeça deles, apontado para a cabeça deles, e os assaltantes se assustaram porque
teve um carro que passou por perto da garagem e a luz assustou eles. Então eles empurraram o casal para dentro do carro e seguiram com eles. Com as armas apontadas, eles foram até a rua Chipman, que foi onde o carro foi encontrado, número 2616, que ficava perto de uma empresa, do lado de uma empresa de demolição. As 5 pessoas envolvidas nesse crime são George Giovanni Thomas, Danielle Cobbins, Lamarcus Davidson, Vanessa Lynn Coleman e Eric Boyd. O Lamarcus Davidson, que era o principal assaltante desse grupo, ele tinha acabado de sair da cadeia, estava em liberdade provisória e ele tinha sido preso por outros assaltos a carros. As outras pessoas mencionadas moravam com ele e todos eram conhecidos por serem estáveis e estarem sempre arrumando problema pela vizinhança. O Lamarcus era pobre, ele estava frustrado com a situação de ser pobre, não ter dinheiro e tal, e decidiu que eles iam roubar um carro aquela noite. Aí eles saíram e, infelizmente, encontraram com a Chris e a Shannon, que estavam lá pronto para ir para a festa. O Chris seria morto primeiro. Eles abusaram sexualmente dele, o espancaram e fizeram tudo isso na frente da namorada e forçaram ela a assistir tudo isso. Daí eles pegaram, fizeram ele andar descalço até a rodovia, que era onde eles iam matá-lo. O Lamarcus incentivou o George a matar o Chris. Então ele pegou, deu um tiro no pescoço, depois deu um nas costas. E o Chris ainda estava vivo, e eles deixaram ele no chão ali por alguns minutos, agonizando, até que o Lamarcus deu o tiro na cabeça dele, que seria o tiro que matou ele mesmo. E aí colocaram fogo no seu corpo. Você vê que a brutalidade desse crime já seria suficiente para deixar qualquer um traumatizado, inclusive os policiais, pela violência, pelo que eles fizeram com o Chris antes de matá-lo, de terem violentado ele em frente da namorada e tal. Porém, a pior parte ainda não tinha acontecido. Enquanto eles estavam com o Chris perto da rodovia, a Vanessa tinha ficado na casa com a Shannon. Quando eles chegaram de volta, eles fizeram o mesmo que eles tinham feito com o Chris, com ela. Amarraram, espancaram e violentaram sexualmente. E eles disseram para ela que se ela colaborasse, que eles iam deixar ela viver. A Vanessa, que era a única mulher da gangue, ela assistiu tudo e não fez nada para ajudar a Shannon, a não ser trazer água de vez em quando, nas 24 horas que ela ficou lá sofrendo tortura e violência sexual. A Vanessa teve várias oportunidades para ajudar ela, porque elas ficaram sozinhas na casa quando eles foram executar o Chris e depois, durante o dia, eles deixaram elas duas sozinhas. Então ela teve várias oportunidades para ajudar ela e deixar ela embora. Porém, eles bateram nela até que ela desmaiasse e ainda, enquanto ela estava viva, eles amarraram, o Lamarcus amarrou ela e com a intenção de destruir o sêmen dele nela, destruir o DNA, ele jogou desinfetante na boca e dentro dela, enquanto ela estava viva, desmaiada. Aí depois eles colocaram uma sacola na cabeça dela e jogaram dentro de um tambor de lixo enquanto ela estava viva, com a cabeça amarrada numa sacola. E ela morreu lentamente, sufocada. Quando ela morreu, quando encontraram ela estava com os olhos abertos. Você vê que ela sofreu bastante antes de morrer. A polícia encontrou DNA num envelope que estava dentro do carro da Shannon e esse DNA levou até a casa onde ocorreu o crime. A casa estava desocupada quando os policiais chegaram, porém o corpo da Shannon estava dentro do latão do lixo. Os plásticos que eles tinham enrolado ela e colocado na cabeça dela tinham impressões digitais de Lamarcus e esperma dele também. Os itens que tinham sido roubados do carro, a foto, o ursinho de pelúcia e o iPad dela tinham sido encontrados na casa no dia 9 de janeiro, 2 dias depois que ela tinha sido desaparecida. O esperma do Lamarcus e do Daniel foram encontrados na calça e na blusa que a Shannon estava usando na noite do crime. Munições foram encontradas na casa e eram as mesmas que tinham matado o Chris. No dia 11 de janeiro, a polícia prendeu os 5 que foram indiciados por homicídio. O Eric e a Vanessa foram indiciados como cúmplice no crime. Mais tarde, um diário foi encontrado onde a Vanessa descreveu o que tinha acontecido e então ela foi acusada de ter participado do crime também e foi indiciada por homicídio. O Eric foi o único dos envolvidos que não foi indiciado por homicídio e sim participação no assalto e foi sentenciado a 18 anos de prisão. O Daniel foi indiciado pelas mortes e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Lamarcus foi condenado à pena de morte pelo assalto, estupro e assassinato do casal. E o juiz disse que nunca tinha havido um crime tão brutal e desumano e que não entendia como uma pessoa podia cometer esse tipo de crime. Que isso não tinha a menor explicação e que não tinha pena nenhum que seria suficiente para penalizar o que eles tinham feito.
A Vanessa foi absolvida do homicídio, porém foi condenada a 53 anos pelo sequestro e outras convicções relacionadas a esse crime. A empresa de demolição que ficava do lado da casa onde o crime ocorreu comprou a casa, demoliu e construiu um memorial em memória do casal. E aí, num caso como esse, acho que fica a pergunta, né? Por que fizeram isso? Por que fizeram isso com um casal tão novo que estava começando a vida e com tanta brutalidade e crueldade, né? Tem algumas teorias que dizem que foi crime de racismo pelo fato de o casal ser branco e eles serem negros e eles se sentiam inferiores e fazendo aquilo com eles seria uma forma de eles terem algum poder, pelo menos naquele momento. E outros dizem que foi um assalto e sequestro que acabou dando errado e desencadeou essa série de outros crimes. Essa foi a história, uma das histórias mais chocantes que eu já vi. Deixa nos comentários o que você acha. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.